às 8 em ponto. É. Tá bom? Então, por favor. Bom, obrigado. Boa noite a todos. Eu vou fazer aqui uma abertura em consonância com a palestra do tema da palestra da Ana Lúcia sobre conexão. E não é muito usual, né, essa abertura, mas eu acho que todos vão gostar. Ferramentas para viver no século XXI. Você permanece com um pé na realidade fisicamente alicerçada e o outro na realidade espiritualmente fundamentada. O que está no meio é o chão sólido da sua essência. Caminhar nos mundos espiritual e material pode ser muito prazeroso. Quando ampliarmos nossa experiência dos dois mundos para incluir outros aspectos de nossas vidas, o processo se torna bem mais complicado, exigindo muito mais conhecimento de nós mesmos, até conseguirmos viver nossas vidas cotidianas com lucidez. Caminhar nos dois mundos será uma experiência acompanhada de imensa confusão entre nossas projeções e nossas percepções. Isto ocorre porque caminhar nos dois mundos desafia imediatamente nossos problemas mais profundos. Primeiro a lucidez, depois a sanidade. O que pensamos de nossa sanidade quando ouvimos, vemos e sentimos pessoas do outro lado. Então, nossos relacionamentos são desafiados. E, por fim, a morte. Caminha-se nos dois mundos para reformular o nascimento, a vida e a morte. O medo da morte nos impede de penetrar no mundo espiritual. No entanto, para viver plenamente, precisamos integrar a existência espiritual com a física. A morte é um ato de abandono, um ato de entrega. A chave para a integração consiste em renunciar às defesas e encarar aquelas partes de nós mesmos que não conseguem viver no agora. Isto significa experimentar as muitas e pequenas mortes dessas partes. Significa aceitar viver cada momento de nossa vida no agora. Significa entrega para a condição humana, em toda a nossa vulnerabilidade a um grande mundo exterior. O caminho para percorrer os dois mundos é longo e profundo. Serão necessárias muitas vidas para que isso se faça com paz, lucidez, serenidade e sabedoria. É um caminho de honra, de entrega e de eliminação de algumas de nossas mais entranhadas crenças e nossos construtos da realidade. Não se pode percorrê-lo com leviandade, mas com leveza. Para caminhar nos dois mundos com graça e honra, temos de falar a língua da totalidade para nós mesmos e para os outros, respeitando o conceito de realidade dos nossos semelhantes. E você é o próximo passo. Seus ancestrais, avós e avós, lhe deram essa grande herança no seio da qual você nasceu. Você, em troca, lhes dá o novo aprendizado, o novo passo evolucionário por meio dos seus cordões relacionais. Você nasceu com uma fundação, num mundo com sustentação. Você nasceu num mundo que precisa dar o próximo passo.
e é você quem vai dá-lo. Sua evolução, a música de sua alma, o amor em seu ritmo, expressa-se em sua beleza, em sua canção, em todas as formas de todas as criações que engendra ao longo da vida. Esse é o primeiro passo, e é a arte da ajuda. Ana. Obrigado. Muito bom. Muito bom a reflexão, né? É o que nós, nesse início de ano, vamos buscar fazer, né, e manter a oportunidade aqui nesse grupo de nós refletirmos sobre a nossa humanidade e sobre a nossa espiritualidade, né? Transitar mesmo nesses dois mundos, o nosso grande desafio. E aí, o que eu pensei para hoje, né, nós refletimos por alguns minutos sobre o momento que nós estamos vivendo, né, sobre essa avalanche de estados de sofrimento que nós tomamos contato, todas as transformações familiares, de perdas, de dor, de transição desse planeta para o próximo, todas as formas que hoje chegam para nós tão rapidamente através dos grupos, da rede social, da mídia, e que, além desse volume que vem de fora, nós temos aquele convívio mais próximo com uma pessoa, com uma família, com um amigo que surge na nossa vida, que se aproxima de nós, ou que chegam até nós, e que fazem com que nós, em algum instante, entre trabalhar, cuidar da vida, nós somos convidados a tomar contato de uma forma mais profunda com o nosso sentir, né? Todos esses estados de sofrimento, tudo que nós ouvimos e chega a nós, né, faz com que cada um de nós acabe experimentando uma confusão e uma invasão de sentimentos, né? O nosso sentir passa a ser desafiado, né? Ora é angústia, ora nós temos uma ansiedade, ora nós ficamos tristes, frustrados, acreditamos, ficamos esperançosos, depois nos sentimos incapazes, né? Impotentes. Então, hoje, como espíritos que somos, numa fase de transição nesse planeta, nós começamos a despertar para todo esse sentir que, no passado, as dores existiam, as guerras, as destruições, os processos de reconstrução, mas o espírito que lá habitava, séculos e séculos atrás, não é o mesmo hoje, porque nós caminhamos, o nosso sentir, o nosso pensar evoluiu. Então, se lá no passado matar ou morrer para uma conquista, né, de um território, de um poder, era algo quase que inerente à natureza humana, né, onde as dores eram mais vivenciadas de forma instintiva, hoje nós já estamos na era do pensar, do raciocinar, do entender e aprender com essas experiências, não é? E
E desenvolver isso, né, faz com que cada um de nós seja convidado quase que diariamente a afinar o seu sentir, o seu olhar, o seu escutar, o seu refletir. Dificilmente nós tomaremos contato com uma história, um pedido de socorro, uma situação de necessidade e ficaremos impassíveis, insensíveis, indiferentes, né? Nós já temos em nós um impulso de ajuda, de intervenção na nossa existência. E isso nada mais é do que os ensinamentos do Cristo, lá de trás, eles voltam, eles retornam de uma forma muito mais clara, muito mais viável para nós e com muito mais estímulo para que a gente possa compreender e atuar. Então, se nós pensarmos como é que nós entendíamos as palavras deles, né? Se nós conseguíssemos voltar algumas encarnações para trás, e como esses ensinamentos hoje reverberam em nós, nós vamos perceber, né, que ao caminharmos nessa direção do amadurecimento espiritual, as palavras dele é como um eco que encontra um espaço maior em nós para vibrar. A conexão passa a ser algo que nós já conseguimos, de alguma forma, colocar como real nas nossas vidas. Então, vamos pensar, né, que após o Cristo, após a sua vinda, após os seus exemplos, nós conseguimos, como humanidade, como espíritos, tomar contato com o espiritismo, com a doutrina dos espíritos, com a realidade espiritual. E essa realidade, através do espiritismo, ela vai lançar luz a esse nosso raciocínio, a essa nossa reflexão, né? Ao conhecimento que nós buscamos para embasar as nossas ações, para embasar, organizar essa avalanche de sentimentos que temos, contraditórios muitas vezes, principalmente quando nós, diante da dor, né, diante das perdas, das angústias, né, nós olhamos em direção de uma das leis mais que nos responsabiliza e que nos desperta, que é a lei da causa e efeito, né, que está tão relacionada aos processos reparadores que nós vivenciamos como humanidade, aqui entre o mundo espiritual e aqui na Terra. E ainda que a gente não consiga, né, falar muito sobre reparação, nós sabemos que, para nós, essa experiência, ela ainda está bastante relacionada, associada, a palavra certa, a dor, sofrimento e angústia. Então, veja, nós estamos falando de um processo que é dinâmico dentro de nós, né? Faz parte ainda do nosso estágio de compreensão, entender a lei de causa e efeito, ok, compreendi, raciocinei, mas no momento que eu estou experimentando, não deixa de passar por mim a relação de que o aprendizado ainda está vinculado a um sentimento de dor, de sofrimento. Então, doença é sofrimento, morte é um sofrimento,
dificuldades financeiras, perdas da capacidade material de se manter, é um sofrimento. Questões emocionais, sofrimento. Então, ainda temos essa medida, essa percepção de que aquilo que nós, como espíritos, trazemos para o nosso aperfeiçoamento, passa a ser associado, a ser visto e sentido, seja para nós ou para o outro, como um estado de dor, de sofrimento. E quando a gente se depara, né, com a nossa dor, né, mesmo quando os espíritos nos dizem que são oportunidades reparadoras, né, nós muitas vezes não nos sentimos merecedores dela. Nós nos indignamos, nós nos fragilizamos e achamos que talvez alguma coisa lá em cima falhou, né, na nossa programação, e eu estou aqui passando por uma perda, eu estou aqui passando por uma enfermidade, ou uma questão espiritual, de caráter obsessivo. Então, veja como nós ainda colocamos esse entendimento de uma forma a precisarmos rever o que é em nós, que faz, o que ecoa em nós quando estamos em dificuldades. Então, se nós estamos falando sobre esse sentimento, nós vamos poder dizer que, num primeiro momento, questionamos, desanimamos, depois nós fazemos um grande esforço para que juntos a um aprendizado, juntos a um grupo, né, retomar a confiança, nos refugiamos no aprendizado, no exercício de quê? De conexão com a nossa essência divina, que é infinita, que é onde ecoa a nossa compreensão maior. Então, cada vez que nós nos sentimos testados, ainda passamos pela indignação, pelo questionamento, pela tristeza, pelo desânimo, e conseguimos, num determinado momento, somos convidados, interagimos, buscamos e somos procurados por aqueles que estão à nossa volta, para retornarmos a essa conexão, né? Temos essa oportunidade de fazermos esse movimento. E nós não podemos esquecer que, ao tomarmos conhecimento e contato com o sofrimento do outro, necessariamente, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós percebemos, vai passar pelo nosso quintal, pela nossa percepção, a dor do outro. Então, aquilo que foi difícil para nós, e que nós sabemos que está acontecendo com o nosso irmão, provavelmente com o nosso próximo, com o nosso vizinho, com o nosso parente, com alguém do grupo, aquilo vai passar pela compreensão que eu já desenvolvi ou não a respeito dessa experiência necessária, desse processo reparador. Então, como ajudar, né? Como é que nós nos sentimos motivados a ajudar o outro quando ainda olhamos para o outro com a nossa percepção e vivências das nossas dores? Como é que nós podemos ajudar o outro? Até onde nós conseguimos seguir com o outro, na dor dele, usando as nossas experiências. Aí, nós vamos fazer a seguinte observação.
a ajuda que nós vamos manifestar, a conexão que nós vamos fazer com o outro, vai estar na medida que nós conseguimos conectar com a nossa própria essência. Então, é importante para nós espíritas, para nós que temos, através do olhar dos espíritos, uma avalanche de informações, né? De convites que vêm do Cristo para que nós nos conectemos, desenvolvamos esse olhar em nós, nós devemos dar um passo à frente nesse processo transitório da Terra. Então, veja, nós temos caixa de vibrações, grupo de vibrações. Além dos grupos de vibrações, todos nós temos aqueles que vêm bater a nossa porta, que vêm nos encontrar através de um WhatsApp, através de uma conversa familiar, dentro das nossas famílias, né? Nós estamos sendo convidados e motivados a fazer pelo outro o nosso bem, a estender para essa pessoa a nossa ajuda. E essa ajuda, ela vai se manifestar com os recursos que nós dispomos, os elementos que nós temos. E o Cristo, ele nos deixou o seu olhar e o seu gesto. Qual que é o olhar e o gesto do Cristo? É aquele olhar que olha no outro, não a dor do outro, mas a possibilidade, a potencialidade, a capacidade que o outro possui para refazer os seus caminhos. Então, nós temos, né, essa ajuda, né, esse olhar e esses gestos de ajuda do Cristo, e vem uma pergunta, né, de que ajuda nós estamos falando? Né? Diante de um familiar que vem ao nosso encontro porque sabe que somos espíritas, porque sabe que nós já tivemos oportunidades até muitas vezes de exemplificar de uma forma mais equilibrada as nossas dificuldades em algum momento, né? Ou por encontrarem em nós essa referência, né? Ao apresentar para nós o seu sofrimento, ele vem em busca de uma ajuda. Ele vem em busca de uma palavra, ele vem em busca de algo que possa aliviar a sua dor. E aí nós temos que perguntar para nós mesmos, todos os dias, porque isso a gente não vai conseguir fazer, às vezes, ao vivo e a cores, né? Não se vira nos 30, porque ainda somos aprendizes, todos nós, mas é de que ajuda eu estou me propondo a fazer. Que ajuda é essa que eu preciso estender ao outro? Quando eu me faço essa pergunta, não tem como nós não nos espelharmos nos ensinamentos e na postura do Cristo, que sempre conectado ao Pai, ao Criador, estava conectado consigo e conseguia se conectar com o outro na potencialidade do outro e despertar no outro as suas capacidades. Então, veja como é esse processo para nós como aprendizes, né? Eu tenho que ter esse olhar para essa conexão com Deus, com o Criador, a conexão com aquilo que eu sinto, com aquilo que vibra em mim, com aquilo que eu sinto que é necessário
que eu traga e se torne uma realidade na minha vida, para que eu possa manter, de alguma forma, esse movimento mais curto, né? E não me distanciar tanto da minha capacidade de me conectar comigo mesmo, para os momentos difíceis, para os momentos de provação, e dessa forma eu consiga levar esse mesmo movimento para despertar no outro a capacidade, exatamente, das suas próprias potencialidades. Porque cada um de nós tem em si essa potencialidade. O que não é ajuda? Vamos para aqueles vícios que nós muitas vezes desenvolvemos, compreendendo como ajuda, né? Como esse momento de levar o outro, acreditar que estamos levando o outro para o melhor. É quando nós olhamos para o outro e mantemos o outro numa condição de eterno necessitado. Quando nós enxergamos que o outro, ele não pode muito, ele tem dificuldade, vai ser muito demorado, eu acho que ele não vai entender. Então, nós passamos a olhar o outro como alguém que está vazio, que não tem essa capacidade de se conectar consigo mesmo. Esse, às vezes, é um ponto que nós precisamos tomar cuidado para que seja sempre uma correção no nosso olhar. Achar que o outro, ele não tem mais jeito. Ele não tem mais jeito, né? Vai ser, eu vou ficar lá ajudando mesmo, porque é causa perdida, né? Dessa forma, a gente não consegue estabelecer, desenvolver, despertar no outro essa conexão. Uma outra forma é deixar o outro na condição de dependente. Essa é uma isca, né? Nós nos colocarmos numa posição tão especial que o outro, para ascender, né? Para alcançar um alívio, para alcançar uma resposta, ele depende de você, né? Então, ele faz conselhos, ele quer, para nós vamos falando, ele quer o passe, ele quer uma mensagem dos espíritos, ele quer que falam se ele compra ou vende, ele fala se ele responde ou não responde. Então, o que nós estamos estabelecendo aí? Duas desconexões. Eu não consigo fazer isto com o Pai comigo, e deixo essa outra pessoa dependendo, inclusive, da minha própria desconexão. Passam dois, um a depender do outro. Eu dependo desse, né, que vem e pede ajuda para mim, assim eu me sinto importante, assim eu me sinto valorizado e tudo mais. Então, a dependência, se nós pensarmos na história e na trajetória do Cristo, nós vamos perceber que ele, em momento algum, estabeleceu a dependência da expansão dos seus ensinamentos com quem quer que seja. Todos foram despertar em si e se conectarem a si mesmo e a Deus para prosseguirem, né? E aí, para não esquecer, né, tratar o outro na condição de criança, então acreditar que ele é extremamente desprovido de maturidade, né? É como uma criança que você precisa eternamente estar despertando a necessidade dele de olhar para aquele processo, para aquele sofrimento, e eternamente não há crescimento, não há responsabilidade, não há comprometimento, né? E, por fim, aquele que ele cria uma situação
em que ele admira muito a sua conexão, a sua espiritualidade, ele acha maravilhoso ele vem na sua casa, ele é seu parente, e ele sente que você é a pessoa, né? É o espírito encarnado e evoluído da Terra. E ele te faz tantos movimentos de elogio, de reconhecimento, mas ele mesmo não dá nenhum passo. Ele acha muito bonito a conexão do outro, a espiritualidade do outro. Ele verbaliza, ele valoriza, mas não consegue encontrar em si a mesma motivação, a mesma atitude, o mesmo comprometimento. Por quê? Porque ele não encontra, né? Ele não sabe como fazer, ele não conhece a si mesmo. Então, nós temos, né, nesse nossa trajetória, como o Ricardo falou, né, de vivermos um pé aqui e um pé lá, um pé na terra e outro nas nossas vivências espirituais, nós temos a grande oportunidade de exercitarmos em nós essa construção, que ela é tão necessária, ela é tão emergente, né, e urgente, porque cada vez mais nós seremos procurados, né, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né, nós seremos procurados aonde quer que a gente esteja, para nos posicionarmos, para, de alguma forma, exercitarmos a nossa conexão e estimularmos no outro a conexão do próximo, do outro. Então, essa é a mensagem de hoje, e eu queria terminar com uma mensagenzinha que eu achei interessante, porque um dos resultados, eu sinto que o mais concreto que nós temos quando nós exercitamos essa conexão é a sensação de liberdade. E a liberdade que a gente experimenta não é uma liberdade da insensibilidade ou do descomprometimento. É uma liberdade do entendimento. É aquela liberdade que enxerga de forma empática a dor do outro, mas ela não perece com a dor do outro, ela não se fragiliza com a dor do outro, ela não se perde com a dor do outro e com a sua própria experiência reparadora. É algo a ser alcançado. Nós somos aprendizes, como eu estou reafirmando. A gente faz um pouquinho da lição, depois a gente para um pouquinho, depois a gente volta na lição, né? Volta de novo, faz mais um pouquinho. Então, como aprendizes, né, eu sinto que quando nós temos esse olhar mais abrangente, mais conectado, nós sentimos, sim, uma sensação de liberdade. A liberdade do sofrer, a liberdade do não sofrer, né? Na verdade, a liberdade do não se angustiar, do não se fragilizar. E poder nos enfrentar de forma digna, né? Não indiferente, insensível, mas de forma digna, aquilo que nós nos propusemos a fazer aqui na Terra. Né? Então, a mensagem diz: sinta a liberdade. Não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Essa forma de nos colocar perante a vida pode nos tornar seres mais livres.
livre dos nossos temores, das incertezas, do medo, da morte, dos nossos apegos. Como seres espirituais que têm uma experiência humana, chegará o momento em que nos conscientizaremos de que somos um canal de conexão entre o céu e a terra. Quando nos damos conta disso, o sentimento de liberdade aflora e nos sentimos mais fortes para seguir em nossas conquistas. Então, a frase que eu gravei aqui e que conecta com meu amigo Ricardo, que conecta comigo, que conecta com todo mundo que está presente aqui, né, de uma forma tão bonita, porque a espiritualidade atua e se conecta conosco, é quando diz exatamente isso, como seres espirituais que têm uma experiência humana, chegará um momento em que nos conscientizaremos, porque isso já é real, isso já existe, nós não estamos criando. Então, nos conscientizaremos de que somos um canal de conexão entre o céu e a terra. Então, nós precisamos abrir essa torneira, né, de conexão. E essa minha mensagem de hoje, para que os nossos próximos passos, como precursores, né, de uma nova era, de um novo momento que já está acontecendo, né, seja aquele em que nós consigamos enxergar o nosso poder divino e o poder divino que está no outro, as nossas potencialidades e a potencialidade que há no outro, a despeito de qualquer uma das situações que nos visite, porque elas são, conforme a lei do universo, algo pelo qual todos nós iremos passar, para que os nossos processos de reparação possam ser realizados. E aí, diante de tantas coisas que nós estamos vivendo, nosso olhar possa ser de uma liberdade maior. Que Deus nos abençoe, abençoe essa noite, abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Muito lindo, muito lindo, Ana. Muito obrigado pelas palavras, pela preparação, pela mensagem que você passa. E agora eu vou pedir então para a Adriana, para que ela possa conduzir as vibrações, a gente entenda, receba essas vibrações, continue recebendo essas vibrações de amor. Obrigado. Vai lá, Adriana. Bom, boa noite a todos. Então, agora vamos nos colocar em posição para receber a fluidoterapia. Pode deixar a sua água ao lado para ser fluidificada. E vamos sentar de uma maneira bastante confortável. Vamos fechar nossos olhos, relaxando todo o nosso corpo, soltando o ombro, o pescoço, a cabeça. E vamos fazer aquela respiração profunda para que a gente possa se conectar melhor conosco, com os amigos espirituais. Então eu peço que vocês inspirem profundamente e expirem.
Mais uma vez, vamos inspirar e expirar. Mais uma vez, inspira e expira. E com isso nós vamos esquecendo todas as nossas preocupações, nos focando nesse momento presente e abrindo o nosso coração para o recebimento dessa energia. Vamos mentalizar Jesus aqui entre nós. Vamos nos sentir abraçados por Ele. Os nossos mentores também estão ao nosso lado. E os amigos espirituais desse trabalho, juntamente com os passistas encarnados que aqui estão, vão nos envolvendo com esses fluidos benéficos, com essa luz intensa projetada sobre a nossa cabeça. Esses fluidos que percorrem todo o nosso corpo, da nossa cabeça até os nossos pés, alinhando todos os nossos centros de força e nos trazendo muita paz, muita saúde, muito equilíbrio, suavizando, aliviando todas as nossas dores e nos fortalecendo. Esses amigos espirituais também estão em nossos lares e eles vão caminhando por todos os ambientes, iluminando cada cantinho, clareando, enchendo de luz o ambiente e fazendo uma grande limpeza, uma grande higienização, nos harmonizando, para que tenhamos uma semana de muita paz, de muita saúde, de muito amor, de muita serenidade, e que possamos ter o olhar de Cristo para todos que cruzarem conosco esta semana. Que assim seja. Então, eu vou fazer um encerramento, fazendo agradecimento a cada um de vocês por abrir a porta de suas casas, mesmo sendo eletronicamente, para que possamos levar a palavra, os ensinamentos do Pai, e que também, quando abrimos essa porta, vocês permitiram que pudéssemos fazer essa higienização, essa limpeza em seus lares, e que se cada um acompanhou esse caminhar da Adriana, tenho certeza que está fazendo da sua casa um ambiente de maior iluminação, permitindo assim uma conexão maior com o seu eu superior, se preparando para conduzir a sua vida e a daqueles que estão ao seu redor de uma forma mais plena, uma forma mais feliz. Diante de tantas dificuldades que o nosso planeta passa, abrir essa porta, permitir que essa palavra chegue, que essa higienização seja feita com o acompanhamento de cada um de nós, sem dúvida alguma, é um passo importante para o nosso fortalecimento enquanto espíritos aqui na Terra.
que nós possamos assumir o nosso papel. Que cada um e cada uma aqui esteja nesse processo preparatório e que, com certeza, escutando a sua voz interior, essa que está chegando agora, nesse instante, que chegará ao longo de toda a semana a cada um de nós, em forma de intuição, em forma de palavras amigas, em forma de problemas enfrentados, nós vamos percebendo e sentindo que estamos preparados, que estamos prontos para fazer todas as transformações que precisam ser feitas em nós e assim ajudarmos o planeta a dar o passo que tanto necessita. Esse passo de mudança tão aguardado e esperado por todos nós. É nesse espírito de alegria que nós vamos pedir a expansão dessa luz que ora se faz presente a tudo que está ao nosso redor, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, que estão perto e que estão longe, aos nossos amigos, aos asilos, aos abrigos, fundamentalmente aos hospitais que ora passam por tanta angústia, por tanto medo, que possamos envolver todos esses ambientes com essa luz que envolvemos o nosso lar nessa noite. Que todos possam receber o mesmo que estamos recebendo, principalmente aqueles que estão em conexão com o plano maior, em seu momento de oração, no seu momento de busca do entendimento daquilo que às vezes não compreendemos. Finalmente possamos sentir o planeta todo envolto em luz e dar a esses espíritos que nos acompanham, esses amigos da espiritualidade, aquilo que podemos dar nesse momento, com esse pequeno grupo, mas ajudar essa pleiade de espíritos de luz a envolver o nosso planeta com as melhores energias possíveis. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana muito, muito iluminada e que possamos estar juntos na próxima semana. Que assim seja.